pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, tem umas passagens que diz com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, vamos ler esse livro, depois nós vamos ler outra passagem. Senhor meu Deus, eu coloco em Tua presença nesta hora a minha vida, a vida, Senhor amado, dos irmãos que estão aqui, Senhor amado, para ouvir a Tua palavra. Eles não vieram aqui para viver, eles não vieram aqui para apenas bater ponto aqui neste lugar, mas eles vieram aqui, Senhor amado, para receber algo de Ti, algo que vai impactar a vida deles, algo, Senhor amado, que vai trazer a cada dia um novo nascimento, algo que vai transformar minha vida, a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Por isso, Senhor amado, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Venha falar o nosso coração, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, venha, Senhor amado, impactar as nossas vidas. Que eu venha ser um instrumento Teu aqui nessa terra, em nome de Jesus. Pai, prepara o coração dos irmãos, abre os ouvidos espirituais, abre os corações dos irmãos nessa noite, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória. Pode sentar aí, meu Deus. Podeis nos assentar, em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai, Tu és um Deus tremendo, que tem se manifestado a cada dia em nosso lugar, em nosso meio. E o lugar de adoração é esse. Deus tem preparado este lugar para um lugar de adoração, para um lugar em que está sendo preparado o cenário para vários milagres. Está sendo preparado este lugar aqui para que muitas vidas venham chegar aqui e venham ser transformadas, assim como eu e você fomos transformados. Temos aqui jovens que, em nome de Jesus, por sua livre e espontânea vontade, daqui uns dias estarão descendo as águas. Eu não sei quanto tempo, pode demorar, mas alguns jovens aqui estarão descendo as águas, outros estarão sendo levantados para exercer ministérios aqui, eu creio, e outros estarão passando um tempo sendo ministrados para ministrar em outros lugares, sendo ministrados para levar a palavra de Deus em outros lugares, noutras localidades, quem sabe em outros países, porque o reino de Deus, a gente não é dono de ninguém, aqui ninguém é propriedade de ninguém segura ninguém, então um dia Deus vai levantar missionários. Já diz no nome que Deus colocou no nosso coração, Igreja Missionária Príncipe da Paz. É uma igreja que vai enviar missionários, é uma igreja que vai fazer o trabalho missionário. Então nós não devemos nos conformar com esse século, como diz aqui na palavra de Deus. Nós não devemos nos conformar com esse pouco de gente que está aqui. Nós temos que estar sempre orando, sempre batalhando em prol ao reino de Deus, em prol à obra de Deus. Então nosso Deus, Ele vai nos exaltar, Ele vai fazer com que a nossa vida ela venha ser transformada a cada dia, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Nós vamos ser quebrantados, nós vamos ser colocados à prova, mas eu tenho certeza de que a cada dia a nossa vida ela vai ser transformada. A cada dia a nossa vida, ela vai receber, ela vai subir degraus no reino espiritual. E só quem crê vai receber na sua vida, porque o nosso Deus, Ele vai nos exaltar. Ele vai fazer com que nós venhamos ser instrumentos vivos nas mãos deles aqui, testemunhos vivos nas mãos do Senhor. Então a palavra de Deus aqui diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para celebrar a Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não estamos aqui só para chegar aqui na quarta-feira e apenas ficarmos aqui com o nosso pensamento lá no trabalho, ou com o nosso pensamento, quem sabe nós estamos desempregados, só pensando, mas amanhã eu não vou ter isso para comer, eu não vou ter aquilo. Não, entregue a tua vida ao Senhor nesse horário. Quando você estiver aqui, se desvazie de tudo aquilo que você chegou, deixe lá do lado de fora da porta, porque o nosso Deus, Ele vai realizar todo o teu problema, Ele vai resolver todo o teu problema, porque o nosso Deus, Ele é maior que todos os problemas. E se Ele é maior que todos os nossos problemas, por que nós vamos nos preocupar? Então, a palavra de Deus diz aqui que o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. O nosso corpo, nós temos que entregar em sacrifício vivo e agradável a Deus.
Então nós devemos estar aqui voltados para Deus, que aqui nós fazemos o nosso culto racional. Racional aqui, na mente. Então nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. E como Ele vai nos abençoar? Como Ele vai nos usar? Se nós estivermos focados na palavra de Deus. Se nós chegarmos aqui e nos entregarmos a Deus. Entregarmos a nossa mente a Deus. O inimigo, ele fica, até ele entra aqui dentro da igreja para jogar suas setas aos seus dados inflamados. Muitas vezes na hora da pregação a gente fica pensando longe, a gente pensa na escola, a gente pensa no trabalho. Muitas vezes eu me fui pego pensando no trabalho, pensando em coisas que não estavam ali, e a minha vida não ia para frente, a minha vida não andava, porque eu não entregava, não abria minha mente para Deus, que é o meu culto racional. A mente é o nosso culto racional. Nós devemos abrir a nossa mente para as coisas de Deus. Quando nós orarmos, nós devemos pedir para que Deus ele implante a mente de Cristo nas nossas vidas, para que nós venhamos estar exercendo o nosso culto racional. O nosso culto racional é com a mente. O inimigo ele rouba muitas vezes a nossa atenção, ele age na nossa mente com os dardos, com setas malignas. Às vezes a gente fica aqui no culto, a gente presta atenção na caixa de som, que está fazendo ruído, a gente fica olhando na hora do louvor para o violão que está desafinado, ou para os cantores que estão desafinados. Não, nós devemos estar focados em Deus. Nós devemos estar focados na palavra, no louvor, em o culto. Ele desde a entrada aqui no louvor, a gente passa por libertação, porque a palavra de Deus, que o louvor, ele quebra cadeias. Então, nosso culto é racional. Nosso culto é racional, muitas vezes a pessoa diz, Deus falou no meu coração. Não, Deus, ele fala conosco aqui na nossa mente, porque aqui na nossa mente, a palavra fala em coração aqui, é a nossa mente, é o nosso culto racional, aqui que a gente pensa tudo. Nosso coração aqui, o físico, ele não pensa nada. A palavra de Deus fala muito em coração. Nosso coração é aqui, na nossa mente. A nossa mente é que daqui saem todos os pensamentos. Aqui saem os pensamentos bons e os pensamentos maus, como diz a palavra de Deus. Fala que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Então, nós devemos estar sempre focados em Deus. No culto, o inimigo fica com a setinha dele lá, lançando a seta maligna, para que nós venhamos nos distrair, para que nós venhamos perder a essência. Tem um louvor que diz a essência da adoração. A adoração não é apenas na hora do louvor, a adoração é você estar focado na palavra de Deus. A adoração é você estar aqui, como diz a palavra, aqui no teu culto racional. Porque aí a palavra de Deus diz que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós devemos estar focados no culto, na nossa casa, sempre conectados com Deus, nunca desviando o nosso pensamento de Deus. É claro que nós temos o nosso momento de trabalho, que nós temos os nossos afazeres em casa, mas nós nunca devemos perder o foco em Deus, porque a palavra de Deus mesmo diz que o inimigo ele anda ao redor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Então, se nós tivermos um momentinho ali de distração, que nós desviamos o nosso foco de Deus, com certeza o inimigo ele vai vir com o dardo, com a seta maligna e com a dúvida em nosso coração. A dúvida, ela é um dos maiores inimigos do nosso culto racional. A dúvida, ela acaba matando a fé. Se você começa a duvidar no teu coração, que é a mente, se você começa a duvidar do que Deus pode fazer na tua vida, a tua fé vai esmorecendo, você vai murchando, e você aí acaba sem fé. E a fé, ela é o combustível que gera nós acreditarmos naquilo que a gente não vê. Porque as coisas que a gente não vê, como diz na palavra de Deus, elas são eternas. E aquelas que a gente vê muitas vezes, elas são temporais, como a palavra de Deus diz, como eu já li aqui na semana passada. A palavra de Deus, ela fala que a gente deve crer naquilo que a gente não vê, nas coisas espirituais. As coisas espirituais você vê como? Através dos olhos da fé. Então, se você vê através dos olhos da fé, você vai ter que estar sempre focado em Deus. E aí, você estando focado em Deus, na palavra de Deus, que ela é o nosso manual. Aqui Deus, Ele deixou essa palavra sagrada aqui, que para muitos não tem efeito nenhum, para muitos não tem poder nenhum. Mas para nós que servimos a Cristo, para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, ela é poder, essa palavra aqui é poder. Já diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para todo aquele que nele crê. Então essa palavra aqui, meus irmãos,
Nós devemos aqui, todo dia estar mastigando e pedindo para Deus que abra o nosso entendimento, para que abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, e nós venhamos mastigar essa palavra, mastigar, saborear, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui também diz que nós não devemos nos conformar com esse século, nós não devemos nos conformar com esse mundo que está aí fora. Inversão de papéis, hoje em dia essa inversão de papéis que aí existe, as mulheres querendo competir com os homens, é claro que a gente não vai desfazer disso tudo, mas nós devemos estar atentos, porque a palavra de Deus que nos últimos dias iria acontecer isso. Então nós devemos estar com os nossos olhos abertos, bem abertos, para o que está acontecendo aí fora. Não nos conformar com este mundo. Este mundo aí que prega hoje em dia contra o casamento, que prega contra a família. A família é uma instituição sagrada, a família é um projeto de Deus, que não se deve ir contra a família. O mundo aí fora bate contra a família. Se o inimigo das nossas almas conseguir desestruturar as famílias, o mundo vai virar ainda mais num caos que já está. Porque já está acontecendo isso, muitas famílias estão sendo desestruturadas. O que será da igreja sem famílias? A igreja é composta de famílias. Quando a pessoa chega com a família destruída na igreja, o que acontece? Em primeiro lugar, começa uma reconstrução, e Deus começa reconstruindo a família. A família é o alicerce de tudo. E o mundo que está aí fora está desvalorizando a família. Estão fazendo de tudo para acabar com a família que Deus instituiu, que foi um projeto de Deus. Então, não nos conformamos com esse século. Não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar, porque o mundo diz aí fora que é normal homem casar com homem, mulher casar com mulher. Se a Bíblia condena isso, não sou eu, não são os evangélicos, não são os católicos que condenam isso. É a Bíblia sagrada. Se fosse por isso, Deus não tinha criado o homem e mulher. Se fosse por isso, Deus tinha criado o homem para dar luz a filhos também. Mas não, irmãos. Nós não devemos nos conformar com esse século. Nós não devemos nos conformar, nós devemos estar focados na palavra de Deus. Nós não devemos nos deixar levar pelas coisas manjares que o mundo nos oferece. Muitas vezes a igreja está deixando o mundo entrar para dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos deixando nossos filhos entrar no mundo, porque o mundo, aquilo ali é moda, aquilo ali é normal. Não, nós não devemos nos conformar com esse século. O inimigo está aí cheio de manjares, então nós devemos segurar nossos filhos dentro da casa do Senhor. Nós devemos focar os nossos filhos dentro da casa do Senhor. Amém, Jesus. E como que nós vamos focar? Nós vamos focar dando oportunidades para eles fazerem a obra de Deus. Glória a Deus. Acrescentar na vida deles algo, que é fazer algo para Deus, porque aí